Olá, meus irmãos, tudo bem? Na paz, graças a Deus. Estou aqui no meu jardim, né? Fazendo umas mudas de planta. Acabei de plantar um pezinho de chuchu. E eu gosto muito, né, de cuidar das minhas plantinhas aqui. Sempre que eu posso, estou aqui sempre, né, tirando umas folhinhas secas, né? Para que a planta ela possa crescer vigorosa, crescer bonita, né? Com todas as plantinhas. Tudo folha seca, né? E pensando nisso, irmãos, eu estava aqui cuidando das minhas plantas. Eu estava pensando uma coisa: como é importante a gente conhecer e entender um pouco da palavra do nosso Criador, né? Estava analisando como que tem pessoas que conseguem ser enganadas facilmente, né? Quando a gente começa a analisar a palavra do nosso eterno Criador da maneira correta, a gente fica pensando assim: meu Deus, por que ainda tem tanta gente que consegue ser enganada pelo sistema religioso? Aí a gente estuda a Bíblia e consegue chegar a uma conclusão. Por quê que muita gente ainda consegue ser enganada pelo sistema religioso? Porque as pessoas são incentivadas a não estudar a Bíblia. Parece incrível, mas é verdade. As pessoas são incentivadas a não estudar a Bíblia. Por quê? O crente que estuda a Bíblia, ele deixa de ser crente. Como assim, Alberto? Ele deixa de ser crente. Ele deixa de ser crente e passa a ser o quê? Passa a ser uma pessoa totalmente desligada do sistema religioso, e ele passa a entender que ele já não precisa mais passar pelo crivo da religião para ele se encontrar como filho do eterno Criador. Por quê? Quanto mais você estuda a palavra do nosso Deus, mais você se liberta da religião. Porque eles nunca vão te ensinar isso. Eles não vão te ensinar porque templo é dinheiro. Conhece aquele ditado? Tempo é dinheiro. Para os religiosos, templo é dinheiro. Porque quanto mais se abre o templo, com mais frequência durante a semana, mais dinheiro entra. Entendeu, queridos? Então nem tem como você se libertar do sistema religioso sem ter a preocupação de estudar a palavra do nosso eterno Criador. Então, quanto mais você estuda, mais liberto você fica. Ou seja, a palavra de Deus, ela está aí. Ela está aí, ela está aberta. Nós vivemos na era da tecnologia, mas por que muita gente ainda tem dificuldade de pesquisar, de estudar a palavra de Deus? Para você ter uma ideia, o povo que não gosta de Bíblia, eles estão tão acostumados a repetir, conhece aquele ditado, crente papagaio? Eles estão tão acostumados a repetir o que os líderes falam, que se você falar com um religioso que você não precisa mais ter religião, ter denominação, que você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício para que o eterno habite em você, sabe o que eles vão te falar? Que nós somos loucos, que nós não sabemos o que fazer, o que falamos, que nós estamos doidos. Infelizmente, é isso aí. Agora, uma coisa é certa: quanto mais você estuda a palavra, respeitando as colocações, os tempos verbais, respeitando a cultura, respeitando o remetente, respeitando o destinatário, só assim que você vai conseguir se localizar dentro da Bíblia. Por exemplo, por que muitos crentes até hoje têm medo do livro do Apocalipse? Sabe por que eles têm medo? Porque para eles, foi ensinado a eles que o livro do Apocalipse, ele causa terror, ele causa medo, e na verdade é o contrário. O livro do Apocalipse, ele foi escrito e foi arremetido para 7 igrejas da Ásia. Você sabia que 90% dos países, ou até mais, não existia ainda quando o livro do Apocalipse foi escrito?
Ele foi mandado às 7 igrejas da Ásia. Não foi mandado para o Brasil. Eu não existia, você não existia. A nação brasileira, a nação americana ainda não existia. Então, foi enviado às 7 igrejas da Ásia. Então, os líderes religiosos falam assim: cuidado, meu querido, não leia o livro de Apocalipse, não. O livro de Apocalipse é um livro de controvérsia, é um livro que não merece muita atenção. Por quê? Porque quando você lê ou estuda o livro de Apocalipse respeitando texto, contexto, você vai entender que tudo já se cumpriu. O tetelestai de Jesus ali na cruz não foi um tetelestai para dizer que aquele momento ele iria continuar no futuro. Não, o tetelestai, ou está cumprido, está feito, não valia só para aquele tempo. Isso era eterno. O sacrifício de Cristo é eterno. É de eternidade a eternidade. Então, nós não precisamos fazer nenhuma coisa. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício ou fazer isso ou aquilo para que Jesus ou o Eterno venha conceder alguma coisa para nós. Isso é mentira, querido. Isso é mentira. Acredita nisso não. Não vai acreditando em tudo que os religiosos falam, não, porque senão, você está vendo aí, no Brasil está uma pouca vergonha. Cada dia que passa é um líder religioso metido, né? Se metido aí com tanto tipo de transgressão. Eu não vou dizer pecado, que pecado foi uma fase em que os judeus atravessaram, e pecado era a transgressão da lei. Hoje nós transgredimos, a nossa carne faz a gente transgredir, ou seja, o pecado que temos hoje é o pecado da carne. Então, cada dia que passa, mais líderes religiosos vão sendo desmascarados aí. Por quê? Porque eles ensinam uma coisa ou pregam uma coisa que nem eles mesmos conseguem fazer ou viver. Tá bom, querido? Então, enquanto eu estava limpando aqui o meu jardim, eu achei por bem compartilhar com você essa maravilha, e que o nosso eterno Criador possa nos dar cada dia mais entendimento da sua palavra. Sabe, tem uma coisa boa que você vive? Sabe o que? Você viva fazendo bem para o seu semelhante, viva uma vida de paz, viva uma vida não controlada pelo homem, pelo ser humano, pela religião, mas viva uma vida digna, de filho de Deus, até o dia que Deus ele vai te chamar de volta. Aí o seu espírito ele volta para o eterno. A nossa carne, a nossa alma, ela perece. Por que a alma perece? Porque a alma é os nossos desejos, é as nossas vontades, é os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso aí, na sepultura vai ficar tudo. Isso é a alma. O corpo físico é a estrutura, isso aqui que nos sustenta, né? Esse nervo que segura a nossa carne entrelaçada nos ossos. Esse é o corpo físico. Agora o espírito, ele volta para o eterno, que foi ele que deu e ele quer de volta. Esse espírito é que volta para a eternidade. Corpo fica na sepultura, ou inferno, né? A alma, ela também perece. Como o próprio Yahshua falou, vocês têm que temer quem tem capacidade de jogar o corpo, não é, físico, na sepultura e lançar a alma junto, ou seja, no inferno, né, que é o buraco, sepultura. Agora, o nosso corpo físico, ele perece, a alma perece, que é a fonte dos desejos, as vontades, os nossos sonhos, nossos projetos, como diz Eclesiastes, né? Agora o nosso espírito retorna, ou seja, volta porque veio de lá. Tá bom, queridos? Então, que você continue aí sendo abençoado pelo nosso Criador. E eu costumo dizer, no Brasil, depois dessa eleição, que é amanhã, mais uma vez, a religião aqui nunca mais vai ser a mesma. Hoje, quem está sendo obrigado a votar em certo candidato pelos seus líderes, amanhã eles vão acordar e vão falar assim: caraca, como que eu fui capaz de obedecer um homem, achando que ele era o dono da minha vida, o dono da minha alma, sendo que o dono da sua vida, da sua alma, é só o nosso Criador. Tá bom, querido?
Então as pessoas estão se deixando levar e não estão se dando conta disso, tá bom? Fique na paz e que o Eterno Criador continue te abençoando, nos abençoando na verdade, tá bom? Fique na paz e tenhamos um bom final de semana todos e uma boa eleição e uma boa escolha para você. Amém.